Bem-vindos e bem-vindas ao Senso Crítico. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre um assunto um pouco diferente. Hoje a gente não vai falar diretamente sobre educação e pedagogia. A gente vai refletir de forma crítica sobre o que é ser um socialista ou uma socialista no contexto marxista. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer ao pessoal que contribui lá no apoia.se/Senso Crítico. E se você ainda não visitou o meu Apoia, dá um pulinho lá e me ajuda a manter as pesquisas aqui no canal através dessa plataforma de financiamento coletivo. O meu objetivo em arrecadar apoios coletivamente é manter esse espaço de reflexões em torno do contexto da pedagogia e do pensamento crítico. Outra forma que você também pode ajudar é se inscrevendo aqui no canal, curtindo os vídeos, marcando o sininho e também compartilhando todos os vídeos que você assiste. Um dos motivos que me levaram a falar sobre esse tema aqui hoje no canal foi uma pergunta que eu recebi lá no meu Facebook essa semana. A pergunta foi essa aqui: qual a ideologia política que você considera ideal? Me diga países onde é praticada e se os resultados são satisfatórios. Na hora que eu li, eu confesso que tive o impulso de falar que eu defendo o socialismo marxista, que tem como base de análise o materialismo histórico dialético. Mas aí eu pensei e achei melhor não responder. O fato é que, para que eu pudesse responder essa pergunta de uma forma responsável, eu teria que levar em consideração diversos aspectos, como, por exemplo, entender que existem movimentos ideológicos de cunho liberal, capitalista, que vêm atacando sistematicamente tanto os sistemas socialistas quanto os comunistas de uma forma um tanto quanto reducionista e desonesta. Não se trata de fazer uma crítica ao sistema, mas sim de promover ataques com o intuito de deturpar mesmo qualquer imagem realista desses sistemas. Ou seja, essas pessoas consideram somente algumas experiências negativas sem nem mesmo levar em consideração a conjuntura histórica e política em que essas experiências de fato ocorreram e também sem nem mesmo ter como base os estudos já realizados sobre o tema, o que, na minha opinião, mudaria todo o resultado dessas análises que tomam por base, muitas vezes, apenas o senso comum. Vale a pena dizer que esse vídeo não tem nenhuma pretensão de esgotar um assunto tão complexo e tão fascinante como é esse aqui, mas sim pretende fazer uma discussão mais honesta em torno do tema, uma discussão que possa levar em consideração os aspectos históricos e materiais que são, na minha opinião, fundamentais para o entendimento de qualquer acontecimento ou conjuntura. Antes de tudo, eu queria examinar mais de perto a pergunta do meu amigo, que, na verdade, na minha opinião, é uma constante em alguns discursos contra o socialismo, que é quando ele me pede para eu citar os países onde se pratica a ideologia que eu defendo, que é o socialismo, e se os resultados são satisfatórios. É muito comum a gente ver as pessoas se opondo ao socialismo a partir dessa abordagem, tipo, me dá um exemplo de um país onde o socialismo funcionou bem. Eu percebo alguns problemas de objetividade nesse tipo de abordagem. Por exemplo, primeiro, quando a gente ouve esse tipo de indagação, parece que fica implícito que o capitalismo deu super certo, né? Coisa que, se a gente tiver um pouquinho de senso crítico, a gente vai ver que não é bem assim. Basta a gente fazer as perguntas se o capitalismo acabou com a desigualdade no mundo, se a gente já eliminou as pobrezas, se a gente já acabou também com as explorações tanto das pessoas quanto do meio ambiente, se já superamos o egoísmo e o individualismo, se não somos mais uma sociedade racista e preconceituosa, enfim. Será que nada disso existe mais? Porque quando eu ouço essa pergunta, me diz onde que o socialismo e o comunismo deram certo? Eu fico pensando, mas o capitalismo, de fato,
resolveu as contradições sociais existentes para ele ser parâmetro de comparação, ou na verdade ele agrava essas contradições ainda mais, como já havia apontado Marx. Outro problema que eu vejo nesse tipo de pergunta é o uso do termo resultado satisfatório. Nesse caso seria interessante a gente esclarecer o que tanto o socialismo quanto o capitalismo entendem por resultados e por resultados satisfatórios. Porque, veja bem, para nós marxistas, índices de resultado é diminuição das desigualdades sociais, garantias de direitos iguais para brancos e negros, para homens e mulheres, para LGBTs, diminuição da emissão de carbono, diminuição da exploração da natureza e mais uma lista de coisas que a gente não tem nenhuma chance de alcançar nesse modelo de exploração capitalista atual. Então eu pergunto, nós já conseguimos algum avanço nesse sentido, nesses mais de 200 anos de capitalismo no mundo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa alinhar nessa nossa reflexão é: o capitalismo não é um parâmetro de sistema socioeconômico que deu certo, porque de fato nenhum sistema foi tão bem consolidado quanto o capitalismo e os resultados sociais, no entanto, e econômicos são catastróficos no mundo todo, inclusive nos países centrais como o exemplo dos Estados Unidos. Basta dizer que nesse momento nos Estados Unidos existem mais de 41 milhões de pessoas passando fome e a taxa de desemprego lá é maior que 11%, enquanto que na China a taxa de desemprego é em torno de 4%. Feito todas essas considerações, o que é de fato o socialismo? E aqui vale dizer que a gente vai tratar apenas do conceito. Ainda não vamos falar das experiências, das conjunturas e de outros aspectos que talvez a gente possa abordar em outros vídeos aqui. Hoje a gente vai apenas tentar definir de maneira mais honesta possível e baseado em referências bibliográficas o conceito de socialismo. E isso para que a gente consiga diferenciar o que é o socialismo na visão marxista dos outros tipos de socialismo e também para a gente conseguir identificar quando uma suposta notícia sobre esse tema é apenas mais uma das fake news. Então, vamos começar dizendo que o socialismo não tem nada a ver com diversas crenças que são disseminadas principalmente no contexto das redes sociais e muitas vezes com o intuito de causar confusão mesmo, tá, gente? Por exemplo, é comum a gente ouvir pessoas dizendo que o socialismo é um monte de coisas que na verdade ele não é. A Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, tem um vídeo bem interessante e que, inclusive, eu estou usando ele como referência aqui e vou deixar ele aqui na descrição também para vocês. Nesse vídeo, a Sabrina fala o que o socialismo não é. E, por exemplo, ela diz que o socialismo não é redistribuição de renda, não é cobrar impostos mais altos da classe burguesa, não é colocar algumas empresas na mão do Estado, não é um sistema de economia solidária, o socialismo não é ter cooperativas espalhadas aqui e ali, enfim. Além disso, eu também posso dizer que o socialismo não é uma ditadura, o socialismo também não defende que o povo seja pobre e miserável. Socialismo não é garantia de renda básica em pleno sistema de privatizações. Socialismo não é deixar de ter um iPhone ou deixar de usar uma camisa do Capitão América, por exemplo. E por fim, no socialismo, os bens e os serviços públicos não são sinônimos de péssima qualidade. O que a gente percebe é que todas essas afirmações são falsas e facilmente desmontadas quando a gente se compromete em compreender um pouco mais o socialismo sob o ponto de vista científico e sem um viés que seja puramente ideológico. Porque o que a gente vê nas redes sociais e até mesmo em outros ambientes por aí é que algumas pessoas falam de capitalismo, de socialismo e de comunismo como falam dos seus times de futebol. Elas acham que é possível defender esses tipos de ideias atacando os seus adversários. Na verdade, quando se faz isso, o que
está em jogo, gente, é nada mais, nada menos que meras divagações que só beneficiam todos os tipos de problemas sociais. Só para vocês terem uma ideia, eu já ouvi que o socialismo marxista não é referência em lugar nenhum do mundo e que o próprio Marx foi responsável por mais mortes que o Hitler na Segunda Guerra e que o socialismo já matou mais que o imperialismo já o fez até os dias de hoje. Por aí a gente vê o nível de abstração do sujeito quanto ao conceito de socialismo, de comunismo e de marxismo. Bem, agora que a gente já sabe que o socialismo não é a maioria das coisas que a gente está acostumado a ouvir em vários ambientes, a gente vai tentar definir o socialismo, mas antes a gente precisa saber o que é o socialismo utópico e o socialismo científico. E esse ponto é bem importante porque esse é um outro artifício de argumento contra que a gente está acostumado a ver. O socialismo é um sistema utópico. Na verdade, o termo socialismo utópico foi cunhado pelo próprio Engels em seus escritos do socialismo utópico ao socialismo científico, e com o intuito de diferenciar as ideias socialistas que já existiam antes do Marx e do Engels, do Manifesto Comunista de 1848, que eram ideias baseadas principalmente no pensamento de Robert Owen, Charles Fourier e Saint-Simon. O recorte histórico em que esses três pensadores estavam inseridos era o período entre as guerras napoleônicas e as revoluções de 1848. Uma época em que não se falava em nenhum tipo de direitos sociais. Era comum a gente encontrar homens e mulheres e até mesmo crianças trabalhando nas fábricas em condições precárias e em jornadas de trabalho de 16 horas e com 30 minutos apenas de pausa para o almoço. O fato é que não havia nenhum tipo de segurança em favor do trabalhador, inclusive se acontecesse algum tipo de acidente com esse trabalhador e se ele não suportasse a carga de trabalho, poderia, sem qualquer problema, ser substituído como se fosse uma extensão da máquina que ele operava. Vale dizer que nessa época ainda não existia o que hoje a gente chama de Declaração dos Direitos Humanos, que na verdade só foi criado mais de 100 anos depois, em 1948. É diante desse cenário de livre dominação, exploração e opressão dos trabalhadores por parte dos capitalistas e donos das fábricas que alguns pensadores vão começar a idealizar um novo tipo de sociedade que seja menos opressora e menos desigual. O que convencionou-se a chamar de socialismo utópico foram, de fato, as propostas desse período anterior ao manuscrito de Marx e de Engels, que eram ideias de uma nova sociedade possível, mas que de fato não chegaram a propor um método concreto e prático que fosse engajado com a realidade daquela sociedade e ainda que considerasse a luta de classes como sendo fundamental no processo de transformação. Todas as ideias desse período não passaram de teorias que não foram sistematizadas e que mesmo quando foram testadas, elas acabaram falhando. Como disse Marx em 1845, em uma de suas teses sobre Feuerbach, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Dito isso, fica mais fácil de me fazer entender que quando me refiro ao sistema socialista, eu não estou falando do socialismo pré-marxista apoiado no idealismo da época e que Engels chamou de socialismo utópico. Na verdade, eu estou falando do socialismo marxista, materialista, que Engels chamou de socialismo científico e definiu como uma expressão teórica do movimento proletário que tem como objetivo pesquisar as condições históricas e a natureza dessas condições a partir do método do materialismo histórico. Ou seja, o socialismo científico é, antes de tudo, um modelo que coloca a classe trabalhadora,
hoje explorada e oprimida, num lugar de destaque no cenário sociopolítico através da aplicação prática de um método científico e não mais a partir de um simples ideal. O programa econômico de transição exposto no Manifesto Comunista compreende medidas que visam a arrancar gradativamente todo o capital da burguesia para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado socialista, que aqui é necessariamente um Estado temporário, e assim aumentar o total das forças produtivas o mais rapidamente possível. Nesse processo, a propriedade privada dos meios de produção e os direitos à herança seriam abolidos, tendo em vista que, enquanto existirem pequenos grupos de empresários que estão controlando os meios de produção e passando esses privilégios aos seus herdeiros, a classe trabalhadora vai continuar na condição de uma classe explorada e oprimida de eterno. Bem, agora que a gente examinou minimamente os mitos e as verdades do que é o socialismo com base em algumas referências históricas e científicas, eu acho que a gente já pode tentar cunhar uma definição sem cair no reducionismo liberal comum e levando em consideração a complexidade do termo e o fato de que qualquer definição não passa de um conceito que só vai poder ser materializado de fato através de uma praxis revolucionária. Sendo assim, a gente pode afirmar que o socialismo é um sistema econômico transitório e por isso mesmo temporário que está entre o capitalismo e o comunismo, onde a classe trabalhadora assume o papel de classe dominante e instaura o Estado socialista, que por sua vez tem por objetivo alcançar o comunismo, que Marx chamou de estágio superior da sociedade comunista e que pode ser entendido, em resumo, como uma sociedade onde tanto a figura coercitiva do Estado quanto a lógica de produção e exploração capitalista se tornam completamente desnecessárias e obsoletas. De acordo com Bottomore, no Dicionário do Pensamento Marxista, o socialismo, ou seja, o estágio anterior ao comunismo, seria uma sociedade, na verdade, híbrida, que ainda carrega os germes do capitalismo, mas que ainda não estaria completamente consolidada. E sua fase superior, quando não haveria mais nenhum tipo de subordinação escravizadora do indivíduo em relação ao trabalho e também onde os bens fossem produzidos para serem distribuídos a cada qual segundo suas necessidades. Isso significa que a função coercitiva do Estado continua nessa primeira fase, assim como no Estado capitalista, porém, o Estado socialista vai se diferenciar principalmente, primeiro, no seu caráter temporário e transitório, e também no caráter de não exploração da classe trabalhadora, ao passo que a propriedade que antes, lá no capitalismo, era privada e que agora é socializada, tem como propósito gerar bens para atender às necessidades da larga maioria da população e não somente de uma pequena parcela como a gente vê hoje. Vale dizer também que para um país ser considerado realmente socialista, como preconizou Marx e Engels no manifesto, há de se verificar diversas características, entre elas a existência de um plano prático em evolução que caminha em direção ao estágio superior da sociedade comunista, onde cada indivíduo seja beneficiado de acordo com as suas necessidades e não de acordo com as suas capacidades. É por esses e outros motivos que dizer que o socialismo marxista é um sistema de utopia que preconiza uma sociedade fantasiosa e perfeita não faz o menor sentido, porque é de fato exatamente o contrário. O sistema socialista marxista é pautado no materialismo histórico, que é um método que vai olhar
as contradições existentes no sistema e na sociedade capitalista e vai tentar compreender todas essas contradições para então poder superá-las. E aí, a partir disso, implantar gradativamente, como disse Carlos Nelson Coutinho, um novo modo de produção e uma forma de sociabilidade, que é, mesmo em pleno século XXI, uma proposta de superar o capitalismo. Ou seja, a sociedade socialista, na visão de Marx e Engels, tem o objetivo de preparar a nossa sociedade para superar todas as lógicas do sistema capitalista, para tornar desnecessário todo tipo de exploração e de desigualdade entre as classes. Como diz novamente Botomoro, o socialismo não é uma sociedade perfeita, mas apenas a possibilidade ótima da atual época histórica. Ele não resolve todos os conflitos humanos e provavelmente gerará outros novos, imprevisíveis no momento, mas irá colocar fim à produção voltada para o lucro e voltada ao desperdício. Eu sei que alguns vão continuar dizendo que isso é um tanto impossível e que é insustentável, porém para nós que entendemos a palavra utopia como um sonho de um novo mundo possível, insustentável é, de fato, continuar defendendo um sistema que ao longo de mais de 200 anos vem produzindo pobreza em larga escala e a destruição dos recursos naturais do nosso planeta, além de destruir o sonho de milhões e milhões de pessoas. Bem, como eu disse lá no início do vídeo, esse não é um assunto diretamente ligado ao contexto da educação, porém, todo projeto educacional que se pretenda ser um projeto de emancipação social, ao meu ver, passa necessariamente pelos pilares socialistas no contexto marxista de uma transformação revolucionária. E por fim, vale fechar esse vídeo com uma reflexão em homenagem ao centenário de Florestan Fernandes sobre a questão da democracia. A gente sabe que tanto o socialismo quanto o capitalismo, eles ambos defendem a existência de uma democracia como valor fundamental. A questão principal, porém, é que tipo de democracia nós queremos viver. Florestan fala, a democracia capitalista que institucionaliza a classe como meio social de dominação e fonte de poder, ou a socialista que deve tomar como alvo a eliminação dessas classes e o desenvolvimento da autogestão coletiva, passando por um período de dominação da maioria que seja tão curto quanto possível. É fato que carecemos da democracia, mas de uma democracia que não seja o túmulo do socialismo proletário e dos sonhos de igualdade com liberdade e felicidade dos trabalhadores e dos oprimidos. É isso, pessoal. Eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Obrigado por chegarem até aqui e a gente se vê no próximo Senso Crítico.